hoje mesmo. Você está preparado para mais um vídeo de física? Vamos falar sobre diversos exercícios a respeito do teorema da energia cinética, sobre trabalho, energia, ou seja, vamos pôr em prática o que a gente viu na teoria no vídeo anterior e também nos vídeos anteriores a respeito de trabalho e energia. Então, nesse caso, vamos pegar diversas questões, estilo Enem, Unicamp, SSA, UPE, dentre diversos outros concursos, até os militares, inclusive, que vamos ver das diversas maneiras que pode cair esse assunto que é tão fascinante, ou seja, trabalho e energia, e também potência, é claro, a gente não pode se esquecer dela, como é o caso dessa questão, potência e rendimento. Mas, sem mais delongas, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal que nos ajuda bastante para que a gente possa ter aquele ânimo, aquele combustível, como a gente fala, para a gente fazer cada vez mais vídeos para nosso agrado. Então vamos lá fazer essa primeira questão, que é da Mackenzie, São Paulo, ou seja, da universidade muito concorrida de lá, de São Paulo, do estado de São Paulo, né? Então ela mostra um pequeno corpo de muita massa, digamos assim. Ele tem uma massa muito grande, de 1000 kg, ou seja, 1 tonelada. E a gente pode perceber que esse corpo ele está andando sobre uma aceleração de 3 metros por segundo. Bom, vale dizer que ele se desloca 200 metros, ou seja, ele realiza esse certo deslocamento. Bom, e é importante dizermos que ele faz todo esse percurso em 10 segundos. E uma coisa interessante a ser citada é que a potência máxima dele é de 100 HPs, ou seja, 100 horsepower. E a gente sabe que horsepower corresponde a aproximadamente 750 watts. Ou então, um horsepower pode ser 0,75 kilowatts. Se lembra do prefixo quilo, tá? É mesmo que eu estar multiplicando por 1000. Bom, então aí você me pergunta, como é que eu posso achar o trabalho, que é produto entre força vezes deslocamento, presente nesse corpo? E não somente o trabalho, mas também a potência. E não somente a potência, mas também o rendimento dele. Porque a gente sabe que muitas vezes a potência total nem sempre é de fato utilizada, né? Existe a potência útil que vai estar ali presente, ou seja, o nosso rendimento, que corresponde a uma certa porcentagem. Mas bem, vamos começar pelo simples. A gente precisa da força e do deslocamento. Deslocamento a gente já tem, então tá suave, né? E a gente precisa da força. Aí você se lembra, a questão deu aceleração e deu massa. Então você sabe que força resultante igual a massa vezes aceleração. Então a gente já começa aqui, ó, embrasado. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Logo vamos ter o quê? O produto entre 3 vezes 1000. 3 vezes 1000 é quanto? 3000, meu filho. 3000 newtons. É isso aí. 3000. Ou seja, só basta agora substituir no nosso cálculo, né? Que a gente pode ser feliz. Ou seja, 3000, que é a nossa força, né? Vezes o nosso deslocamento. Deslocamento de quantos metros? 200, porque está tudo no Sistema Internacional de Medidas, está tudo adaptado e ajustado da maneira mais perfeita possível. Então, coloquemos aqui o nosso 200. E agora é um trabalho simples, né? Eu multiplico esses dois algarismos diferentes de zero, ou seja, 2 vezes 3, temos aqui 6. E agora basta somente repetir esses zeros aqui restantes. Eu tenho 5 zeros, posso colocar vezes 10 elevado a 5 joules, beleza? Joules. Mas é importante dizermos que a questão não quer isso. Ela quer a potência, mas eu achei o trabalho. Portanto, basta dividir pelo nosso tempo, porque potência é trabalho realizado em determinado tempo. Você sabe da relação de potência, basta dividir todo esse valor que a gente encontrou em joules por 10 segundos, já que está tudo no Sistema Internacional de Medidas. Portanto, se eu pego esse número aqui, ou seja, 6 vezes 10 elevado a 5 e divido novamente por 10, o que nos vai fazer, nosso raciocínio, que a gente subtraia somente menos 1 no nosso expoente, já que eu estou dividindo por 10, né? Estou dividindo por 10, portanto, esse expoente passa para cima negativo. Logo, eu tenho essa quantidade absurda de joules, também conhecida como sendo joules por segundo, né? Joules por segundo, ou também chamado de watts, né? Ou seja, ou watts. Bom, então, uma coisa interessante a citarmos aqui no momento é que a nossa potência máxima seria de quanto? 75 kW. Então, beleza. Ou seja, 75 kW corresponde a 100% da nossa potência. Então,
eu mesmo, utilizei de fato um valor diferente dessa potência máxima, e que ele corresponde a 6 vezes 10 elevado a 4 watts. Então, 6 vezes 10 elevado a 4 corresponde a quanto? A 60 kW, tá? 60 kW. E 60 kW equivale a quantos por cento? Ou seja, qual o rendimento disso? Bom, se a gente fizer um meios pelos extremos, vamos encontrar exatamente, sem sombra de dúvidas, 80%. Portanto, nosso rendimento é de 80% batido. Ou seja, nem toda essa potência que foi de fato empregada naquele motor, naquele corpo, né, foi de fato utilizada. Existe uma dissipação de energia. Então aqui a gente pode perceber que nem tudo foi de fato utilizado. Apenas 80% foi efetivado naquele movimento. Então agora vamos para a próxima questão, que será de gráficos da EEA, ou seja, uma prova para a aeronáutica. Então vamos lá, tire seu print, seja feliz e vamos nessa! Vamos ao próximo exemplo, em que vamos falar de gráficos novamente, numa questão militar da aeronáutica. Ou seja, a questão se dá um gráfico e a partir desse gráfico você tem que colher as informações. Ou seja, por exemplo, qual foi o trabalho realizado pela força resultante. E a partir desse trabalho a gente pode utilizar o teorema da energia cinética, consequentemente assim achando a velocidade daquele corpo em determinado momento daquela trajetória. Por exemplo, observemos essa questão. Ela mostra um gráfico força-deslocamento. Portanto, a área representa o trabalho. E aí? Aí ela fala também que na posição 6 metros, ou seja, nesse ponto aqui, ó, que eu destaco, o corpo entra em repouso, ou seja, a velocidade dele é nula nesse ponto. E ela pergunta, qual é a velocidade inicial dele? Beleza. É importante a gente dizer que o teorema da energia cinética mostra que a força resultante é igual à variação dessa energia cinética. Ou seja, o trabalho da força resultante corresponde a essa variação da energia cinética, em outras palavras. Aí beleza, você pode parar e perguntar. Bom, eu posso escrever variação da energia cinética como sendo isso daqui, ó. mVf ao quadrado dividido por 2, ou seja, energia cinética final, menos mv0 ao quadrado sobre 2, ou seja, a energia cinética inicial, como sendo o trabalho da força resultante, né? Isso aqui está bem claro, beleza? Isso aqui poderia ser reescrito como ΔC, ou seja, variação da energia cinética. Mas, cara, vamos interpretar uma coisa aqui. Se no ponto 6 metros ele entra em repouso, e esse é o ponto final dessa trajetória que a gente está considerando no gráfico, portanto, a velocidade final dele é zero. Concorda comigo? Então ela é zero, beleza? Então, ó, posso passar o traço aqui. Esse ponto aqui não nos interessa, porque equivale a zero, beleza? Então a gente só tem esse termo aqui que eu assinei com a minha mão. Ou seja, menos mv0 ao quadrado sobre 2 igual ao trabalho da força resultante. E agora fica bem simples, tá? Por quê? Se eu achar essa área, acharemos o trabalho da força resultante. Massa? Beleza, perfeito, perfeito. Bom, então vamos ver aqui o nosso trabalho, né? Sabemos que isso aqui corresponde ao quê? Você já sabe, a um trapézio. E o trapézio tem a área como sendo o quê? Base maior mais base menor vezes a altura, tudo dividido por quem? Por 2, meu filho, tudo dividido por 2. E agora, portanto, fica bem simples, né? Já que a gente tem a nossa resposta já em mãos. Então vamos lá. Veja bem, vamos interpretar aqui a nossa jogada. Ou seja, qual é a base maior dele? Essa de cima, ou seja, 6 mais a base menor, que vai até aqui abaixo, né? Ou seja, esse pequeno deslocamento aqui, correspondendo a 3. Mais 3 vezes a altura, que é quanto? A altura é 10, meu filho. A altura é 10, corresponde exatamente a 10. Massa, perfeito, 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 zero defeitos. Então vamos lá. Bom, corresponde a 10, vou colocar aqui a 10. Tudo dividido por 2. De maneira simples, de maneira clara, de maneira óbvia. Se eu divido 2 com 10, fica o quê? 5. Então 5 vezes 9, 45 joules. Mas você sabe que esse trabalho está abaixo do eixo X. E se isso acontece, é um trabalho o quê? Resistente. Portanto, precisa ter um sinal negativo. Então vamos apagar esse cálculo aqui, ó, e colocar basicamente menos 45 joules, tá? Ou seja, menos 45 joules, como sendo o trabalho dessa força
resultante no nosso caso. E agora, você pode interpretar que como a massa do nosso corpo equivale a 10 kg, que eu esqueci de dizer, ela equivale a 10 kg, tá? Então, portanto, ó, a gente só basta substituir aqui na nossa jogada. Ou seja, menos 10 vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 é igual a menos 45 joules. Cara, esse negativo importa? Não importa, porque tem menos dos dois lados. Portanto, eu posso até, inclusive, apagar com o meu próprio dedinho. Apaguemos e o que a gente pode fazer? Passar esse 2 multiplicando e esse 10 dividindo. Quando eu faço tudo isso, eu encontro que a minha velocidade inicial ao quadrado será quanto? Velocidade inicial ao quadrado é exatamente 9. E se eu passo a raiz de 9 é exatamente 3 metros por segundo. E aqui está a nossa resposta magnífica. Ou seja, uma questão não muito difícil, uma questão simples, pelo contrário, e que nos mostra como o gráfico nos pode dar uma resposta de maneira clara e rápida. Então aqui está a sua sua anotação, né, que você pode fazer. Então o print é seu, pode tirar que vamos para a próxima questão com muita alegria e animação, mas também com muita disposição. Aqui no exemplo número 3, um exemplo muito bom, porque ele traz uma pegadinha imensa que muitas pessoas poderiam cair e que muitas vão cair. É uma questão da FUVEST. Então, vou aqui explicar como que essa questão se relaciona a esta pegadinha, a essa charada que é muito intrigante. Então vamos lá. Vejamos bem que existe aqui uma polia e atrelada a essa polia está conectada um bloco de uma certa massa que a gente não precisa saber, já que a questão é algébrica, tá? Ou seja, não tem valores numéricos, em outras palavras. Bom, então se você quiser observar um pouco mais essa situação, a tendência dela é que pode existir uma pessoa do outro lado puxando esse bloco. Que esse bloco, como você sabe, está conectado por fios até essa polia. E que essa pessoa, quando puxa a uma certa força, ele pode subir a velocidade constante ou não. Beleza? Então a gente tem que ter isso em mente. Porém, a questão nos especifica que esse bloquinho sobe a uma velocidade constante. Ou seja, essa pessoa puxou a corda para que esse bloco de massa M suba a uma velocidade ideal. Ou seja, ele subiu com uma força aplicada de maneira ideal, pô. Ou seja, vai subir em equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico nos parte do conceito de que a força resultante é quanto? Nula. Nula. Força resultante é nula. Portanto, o peso e a tração aqui presentes são iguais. Ou seja, tração é igual ao peso. Perfeito? Se a tração é igual ao peso, portanto, a resultante de forças é nula. E resultante de forças nula nos leva ao conceito de inércia. E inércia também está relacionada a uma velocidade constante, ou então aquele objeto estando parado, em repouso. Beleza. E a questão também nos quer raciocínio. Qual que é o nosso trabalho? Poxa, aí um estudante que não tivesse visto meus vídeos, né, é lógico, claramente, ele pegaria o conceito de trabalho básico, né? Que o trabalho é força vezes deslocamento. Então, poxa, se o trabalho é força vezes deslocamento, vou pegar essa força que o cara aplicou aqui, simplesmente multiplicar por essa variação de altura, ou seja, YB menos YA, que foi justamente o quanto que esse bloco subiu, ou seja, o deslocamento dele, né? Acho que vou pegar isso e vou fazer, sem problema nenhum. Fez isso e errou a questão. Por que que errou a questão? Lembrando que esse trabalho, cara, ele pega, ó, a força resultante. Quando a gente pega o trabalho, é importante citar isso, que é a força resultante, ou seja, o trabalho da força resultante. Preste atenção, não vai nesse erro tolo aqui de pegar a variação de altura e simplesmente multiplicar pela força que o cara fez aqui. Considera isso, ó, força resultante, sempre, tá? Portanto, se trabalho é força resultante vezes deslocamento, o que que tu pensa? Força resultante é nula. Então, ó, zero aqui, e qualquer número multiplicado por zero, ou seja, qualquer que seja a distância vezes zero, o trabalho é nulo. Trabalho nulo. Velocidade constante, desculpe-me. Velocidade constante, poxa, a resultante de forças nula, cara. Preste atenção nisso, hein? Então, beleza. Nosso trabalho aqui, ó, equivale exatamente lindos zeros, ou seja, uma circunferência perfeita, um zero. Então aqui é uma questão da FUVEST, uma questão muito boa mesmo.
e que você tem que prestar bastante atenção nesses detalhes. Então aí está a sua resposta. Tire seu print, que essa questão caiu e eliminou muita gente. Então vamos lá para o próximo exemplo. Certeza absoluta, absoluta que você se lembra da fórmula da equação de Torricelli. Que ela é assim, ó, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. E aqui fica simples, né? Porque nossa velocidade final é quanto? 28 metros por segundo. Porém, eu tenho que colocar 28 ao quadrado. Isso vai dar exatamente 784. É igual a quanto? A velocidade inicial ao quadrado. Poxa, ele sai do repouso, né? Aí você pode ser feliz, simplesmente cortar essa parte aqui, porque é zero. Mais 2 vezes a aceleração, 3,73, vezes o nosso deslocamento. E, cara, eu posso passar todo esse termo aqui multiplicando, isolando o D. Poxa, o que eu posso fazer se ele está multiplicando? Eu posso passar simplesmente dividindo, cara. Eles estão multiplicando e eu passo dividindo. E se eu faço totalmente essa divisão, eu vou encontrar um deslocamento aproximado, se lembra? Aproximações sempre. Ou seja, deslocamento igual a 105,09 metros. Perfeito. Aqui está o nosso deslocamento, massa. Agora, ficou bem tranquilo a nossa resolução. Por quê? Eu só quero ter alguns dados aqui, tá? Eu vou utilizar umas coisas muito mais tranquilas. Por quê? Eu posso achar, inclusive, a potência. Poxa, eu tenho força, tenho deslocamento e tenho tempo. E potência é o quê? Trabalho sobre um determinado intervalo de tempo. Portanto, ficou simples, né, cara? Ficou simples, ou seja, 8.952, que é a nossa força, vezes nosso deslocamento, que a gente acabou de achar, 105,09, dividido pelo intervalo de tempo, que a gente já tem aqui informação, ó, 7,5 segundos. Então, ó, achamos de maneira perfeita, perfeitinha. E, em outras palavras, nossa potência vai ser quanto? Se a gente fizer esses cálculos aqui logo abaixo, encontraremos exatamente, ó, 125 kW. Lembrando que kilowatts é vezes 1000, tá? Estou considerando vezes 1000, ou seja, 125.000 watts. Só que eu não quis deixar esse número tão extenso. Então eu utilizei, ó, o quilo, tá? Só para abreviar um pouco mais. Então beleza. Eu vou precisar apagar um pouco aqui essa parte de cima, tá? A gente tá tudo registrado aqui, só porque o cálculo é um pouco maior do que isso, né? A gente tem que achar o rendimento. Porque de fato, cara, o que a gente achou agora, na real, esse 125 kW vai ser o que vai ser de fato usado. Ou seja, a potência útil daquele motor do carro. Porém, contudo, todavia, qual é a potência máxima dele? 299 cavalos vapores. E cavalo vapor corresponde a quanto? 0,74 kW. Portanto, existe uma certa energia dissipada. Massa? Então, é o que a gente vai fazer agora, uma simples regra de 3. Ou seja, o que eu utilizei? 125 kW corresponde a quantos por cento, né? De porcentagem. Aqui eu vou colocar kilowatts. Beleza? Mas o nosso total, o nosso todo, corresponde a quanto? Eu preciso multiplicar o todo de cavalos vapores, que é 299, vezes o quanto que vale cada um cavalo vapor em kilowatts. E se você fizer essa multiplicação, ou seja, 299 vezes 0,74, você vai encontrar exatamente 221 kW aproximadamente, tá? Lembrando que tudo é aproximação aqui. E corresponde isso a quanto? 100%, porque foi o todo que foi dado àquele motor. Porém, ele só utilizou uma parte daquilo, né? Ou seja, corresponde a 100. E, cara, se a gente fizer meios pelos extremos aqui, ó, multiplico meios pelos extremos, eu vou encontrar que esse nosso x vai sair em porcentagem, logicamente, corresponde a aproximadamente 60%. Ou seja, o rendimento daquele motor é de 60%, inclusive é um rendimento baixo. Porque existem motores elétricos que o motor chega a um rendimento de aproximadamente 90%. Ou seja, é muito bom, muito mais rentável. Beleza? Então, essa é a nossa questão, uma questão muito linda, muito bela, em que a gente pode utilizar diversos conceitos. Não somente ficar preso, trabalha, força vezes deslocamento. Não, ele já utilizou várias coisas. Então, espero que você tenha entendido. Muito obrigado pela tua participação. Eu vou ficando por aqui.
Se você gostou, deixa teu like, isso aqui dá aquela ajuda bastante, dá aquela alegria do verão, de alegria, né? De muita felicidade. Então, se você gostou, não deixe de se inscrever. Se inscreva, é muito bom pra gente. A gente tem aquele ânimo, aquele combustível a mais. Então, eu te espero para o próximo vídeo em que vamos falar um pouco mais a respeito de conservação da energia. E a gente vai ver que na ausência de forças dissipativas, essa energia se conserva. Então, eu te espero no próximo vídeo, que ele é teórico e também tem alguns exercícios. Mas, sem mais, que a física fique com você. Até uma próxima. Muito obrigado. Valeu, falou. E o quadro é seu, logicamente, né?